Terça-feira com o Campeonato Brasileiro da Série B e brasileiros na Copa Sul-Americana. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terçou com alguns jogos aqui pra gente analisar. Tem Série B, também tem Copa Sul-Americana, tá? Tem Bahia e Vasco em campo. O Vasco querendo reverter uma desvantagem de 4 gols, o Bahia precisando vencer fora de casa, missão difícil para os brasileiros. E também tem Série B com o Furacão. E estou aqui com ele, com o Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio, irmão. O que é que você já tá rindo? Né? Não, eu ia fazer uma piada, mas eu me arrependi. Ah, então sim. Ainda bem, né? Vamos que vamos, meus queridos. Temos aí os brasileiros com tarefas difíceis na Sul-Americana, né? O Bahia deu uma vacilada por não ter ganho dentro de casa contra o América de Cali. E agora, se quiser passar no tempo normal, tem que ganhar. O Vasco com uma tarefa quase impossível, precisando reverter 4 gols. E temos um joguinho da Série B também para analisar. E a gente vai começar justamente por ele. Vamos que vamos para Atlético Paranaense e Ferroviária agora na tela para você, apostador. Muito bem, vamos lá. Jogo terça, 8 da noite lá na Liga Arena, tá? Jogo pela 18ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, duas equipes que não vêm tão bem, né? O Ferroviário vem até mal, bem mal, mas o Atlético também não está muito diferente. A gente vai ver essas informações agora do nosso aplicativo do Game Arena, inclusive QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular e fazer o download. Inclusive nossos vídeos lá da TV Bet também estão lá no aplicativo do Game Arena. Uma maravilha de app. Pois é, velho. Momento recente muito ruim das duas equipes, né? A Ferroviária, inclusive, entrou na zona de rebaixamento depois de engatar 4 derrotas consecutivas, como vocês estão vendo ali. E o Furacão parece que vai, mas não vai. Toda vez é isso aí. Uma Série B muito instável. A gente já tá chegando aí na metade da competição, né? Já é a 18ª rodada. E o Atlético Paranaense tá ali, ó, em nono lugar. Se continuar nessa pisadinha, não vai voltar para a elite do futebol brasileiro, tá? O time que tem 23 pontos marcados em 17 jogos, ou seja, tá apenas a 3 pontos do G4, não tá muito longe não, porque a Série B tá muito nivelada. A Chapecoense, por exemplo, velho, por um bom tempo tava brigando lá na parte de baixo, ó, já tá ali em 4º lugar dentro do G4, então é uma competição que é muito nivelada, muito disputada, e a própria Ferroviária, que tava bem há um pouco tempo atrás aí, engata 4 derrotas seguidas e já entrou no Z4, tem 18 pontos marcados. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, né? Começando pelo Atlético, que vem de 2 derrotas seguidas, né? Essa última abriu 2-0 contra o Volta Redonda, tomou a virada, 3-2, inacreditável. Antes perdeu do líder Goiás, 1-0 em casa. Aí havia vencido o Amazonas fora, 1-0. Perdeu do Curitiba em casa, 1-0, né? 2 derrotas seguidas em casa, precisa melhorar o retrospecto aí como mandante. A última vitória em casa foi o 2-1, tá? Contra o Remo, que já faz algumas semanas, né? Foi em junho esse jogo. Então, realmente, o Atlético Paranaense precisa acordar, né? Cara, e tem um ponto negativo que é absurdo, tá? Ó, nos últimos 8 jogos, o Atlético Paranaense ele só não levou gol em um jogo, que foi contra o Amazonas, que é um time do Z4, tá? Todos os outros 7 jogos ele acabou sofrendo gols, até mesmo em vitórias aí, ó, contra a Avaí, Clube do Remo, por exemplo, acabou sofrendo um golzinho. É um sistema defensivo que tá deixando muito a desejar esse do Furacão. E de outro lado, a gente tem aí a Ferroviária, que como a gente já destacou, vem muito mal por engatar 4 derrotas seguidas, mas se tem um ponto positivo que a gente pode trazer do lado da Ferroviária, é o fator ofensivo, tá? Nas 4 derrotas ele deixou gol. O ambas marcam bateu nesses 4 jogos. E aí, se a gente aumenta esse retrospecto, né? Nos últimos 9 jogos o time fez gol em todos. Nos últimos 9 jogos a Ferroviária tem 5 derrotas, mas ele conseguiu marcar gol em todos esses jogos. É um ataque que pelo menos vem performando, né, velho? Mas, por outro lado, né, ele tomou pelo menos 2 gols em muitos jogos, exatamente. Né? São jogos movimentados. Defesa frágil aí da equipe da Locomotiva. Cara, o ambas marcam bateu em 8 de 9. Isso. Prossiga. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional na tela. As odds estão aí, né? E um alto favoritismo para o Atlético Paranaense, uma odd baixa para um time que não passa tanta confiança assim, né? Para ir na vitória seca do Atlético, nesse momento, que não é muito bom, pagando só em 49, eu não vejo valor, tá? Eu acho que é uma odd baixa. Se fosse ali 1.8, aí você poderia entrar no mérito do custo-benefício. Mas essa odd eu realmente acho que é muito baixa aí do lado do Atlético. Eu acredito que vai ser um jogo de gols, tá? Eu vou até destacar aqui como aposta ousada, né? Aí pra galera que gosta de algo mais arriscado, o ambas marcam pelo contexto das duas equipes e pelo retrospecto da Ferroviária principalmente. Eu acho que é uma boa pedida, é uma aposta de muito risco, mas que tem uma odd muito boa, tá? Eu gostaria muito do mais de 1.5 gols, só que a odd é muito baixa. Então a alternativa que eu vou recorrer para encontrar uma aposta que eu considero de valor nesse confronto é lá na aba especial e pegar a combinada dupla hipótese total de gols aqui, ó, do Atlético Paranaense ou empate combinado com mais de 1.5 gols. Aqui eu acho que é uma boa pedida, porque a gente vai ter a vitória do Furacão e empate com gols, que eu acho que é uma tendência que pode acontecer. Então a gente fica mais protegido do que na vitória seca do Atlético Paranaense, ao meu ver. Se o Furacão ganhar esse jogo, eu não imagino que vai ser só 1-0. Então eu prefiro ir nessa opção aqui, que eu acho mais segura do que pegar a vitória do Atlético.
Muito bem, então dica dada aí para Atlético Paranaense e Ferroviária, dupla hipótese do Furacão e o mais de 1,5 gols no jogo. Bom, agora vamos falar de Copa Sul-Americana. Tem o Vasco, tá numa missão quase impossível em São Januário contra o Independente Del Valle, né? Jogo de volta aí dos playoffs da Copa Sul-Americana. Ainda foi 4-0, né? O Vasco teve o jogador expulso, isso acabou complicando a altitude de Quito também, mas... Enfim, tem mais 90 minutos aí pro Vasco, pelo menos ser eliminado com honra, né? Pelo menos vencer o jogo. Futebol pode acontecer de tudo, né, velho? Mas realmente é uma tarefa muito difícil. Eu acho que nem mesmo o mais otimista dos torcedores Futebol é uma caixinha de surpresa, né? E o Del Valle é um suco. Então é uma caixinha de suco, Del Valle. Tu pensou isso agora mesmo? Pensei. Caramba, essa foi muito longe, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, que é melhor, né? Ao invés de ficar fazendo propaganda gratuita aqui. É o nome do time, tem que fazer. Cara, o Del Valle é muito massa, velho, porque tem revelado muitos grandes jogadores ultimamente, tá? Isso. O zagueiro Pátio, que tá no PSG, o Caicedo, volantão do Chelsea, o Hincapié também passou por lá, né? É um projeto muito sólido que já vem de longos anos, independente do Del Valle, tá? Não é à toa esses ótimos resultados aí. Revelou o Caicedo, vai pegar o Cai sempre, né? Que é o Vasco. Caraca, que cai quase todo ano. É. Bom, vamos pro aplicativo aí, né? A gente vê que a fase do Del Valle é muito boa, né? Pois é. Bom, mas se a gente vê o retrospecto aí, Matheus Montenegro, as derrotas do Vasco não foram em São Januário, né? Tem até derrotas como mandante, mas foram jogos no Mané Garrincha. Em São Januário ele não perdeu, né? Perdeu do Bragantino, foi a única derrota, é isso. Só que, assim, no Campeonato Brasileiro mesmo, ele já foi derrotado por Botafogo, Palmeiras e Flamengo como mandante, só que nenhum dos jogos foram em São Januário, né? O Vasco tem ali a sua casa como o grande trunfo e se puder sonhar com a classificação, é muito por esse fator, né? E aí, como eu disse, foi bem contra o Grêmio, não saiu vitorioso. E aí eu acho que é realmente bem difícil acreditar que o Vasco vai conseguir meter 4 num time que vem numa campanha muito boa, né, velho? É isso, venceu no Campeonato Equatoriano o Alcas, antes fez 4, né, no Vasco, venceu o Macará, empatou com o Barcelona de Guayaquil na jogo difícil. É o líder, né, isolado do Equatoriano, isso, inclusive. Venceu a Universidade Católica, é um time que perde muito pouco, mas também empata relativamente... Velho, e aí onde o Vascaíno pode se apegar? A última derrota do Del Valle, você sabe qual foi, Fábio, mano? Sei. 6-2 para o River Plate na Copa Libertadores, uma derrota por 4 gols de diferença. Isso. Olha então, só que loucura. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo do Vasco é alto, né? Você espera uma vitória do Vasco, eu também acho que o Vasco vai vencer. Eu acho que não vai ser o suficiente para classificar, mas eu acho que tem uma possibilidade boa de vencer. Eu acho que o Vasco ganha também, tá? O Del Valle não deve fazer muita coisa além de tentar administrar a vantagem, né? Literalmente pode perder por até 3 que vai conseguir se classificar. E o Vasco vai ter que ir pra cima, né? E aí é onde mora um leve perigo, ao meu ver, de ir na vitória do Vasco. Por quê? Mesmo se ele estiver ganhando ali de 1-0, ele vai continuar muito exposto, tentando buscar o resultado, né? Se ele estiver ganhando por 1 gol de diferença, ele vai tentar fazer mais e mais e mais gols um atrás do outro. E aí, velho, eu tenho um medinho de um empate com gols, tá? Eu acho que pode muito bem acontecer por causa desse cenário. E por isso, ao invés de ir na vitória seca do Vasco da Gama, eu prefiro ir aqui, ó, no dupla hipótese do Vasco e mais de 1 ponto de gols. O que é que você acha? A melhor. É mais seguro aí para esse confronto. O Del Valle não dá pra gente apostar em nada, né? Até o golzinho do Del Valle... Tem uma de boa, né, velho? É uma de boa, mas é aquele time que... Enquanto ele não tomar o gol, ele vai estar muito de boa, né? E aí é que tá. Essa aqui, ela abre margem para os dois cenários. Isso, tanto para um cenário onde o Vasco performe muito bem e conquiste uma vitória com uma margem de gols considerável, né? Uma vitória com 2-0, 2-1, 3-0, o que for, essa aqui vai dar agonia. E o empate com gols, ou seja, saindo um gol do Del Valle, esse aqui tende a dar bom também. Até porque eu acho que o Del Valle não vai ganhar o jogo. Então, assim, se for pro Del Valle fazer gol, eu imagino que seja um empate com gols, 1-1, 2-2, ou uma vitória do Vasco ali por 2-1, 3-1. Então tá tudo na conta dessa aposta aqui, que é o dupla hipótese do Vasco, mais de 1.5. Por isso eu acredito que essa seja a melhor opção. Muito bem, então dica dada aí para Vasco e Del Valle, dupla hipótese do Vasco e o mais de 1.5 gols. Tem outro jogo pela Copa Sul-Americana, uma missão mais tranquila, né, do Bahia, mas também não é fácil. Vai ter que vencer o América de Cali, tá? Jogo lá na Colômbia, né, lá no Pascoal Guerreiro, jogo de volta também às 9h30 da noite. A ida em Salvador foi 0-0, né? O Bahia foi ali com um time misto, até pressionou, mas não conseguiu botar a bola para dentro, Matheus Montenegro. Pois é, o Bahia que foi bem melhor do que o América de Cali na ida, não saiu vitorioso, mas aí tem esse ponto importante que a gente pode destacar, que ele não foi com o time titular. Tem uma baixa para jogo que é o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro não vai estar à disposição. Mas ainda assim, eu acredito que o Bahia é mais qualificado do que o América de Cali. Bahia hoje é um time ali top 6 do futebol brasileiro. Mais uma vez ali, tá brigando por vaga em Copa Libertadores. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente dar uma ilustrada e entender melhor o momento dessas duas equipes, né? Dois times com retrospectos recentes parecidos, né? O América de Cali já não perde a 4 jogos, o Bahia não perde a 5. E vamos dar uma relativizada agora. Como chega a equipe colombiana, Fábio? É isso, no último jogo pelo colombiano foi contra o Limoneiros. Ele descansou, tá? Durante o final de semana, teve essa colher de chá. Não é Limoneiros não, é Janeiros. É Janeiros? Eu li Limoneiros. Quase. Porque tinha era o verde limão, né? O escudo, aí eu já... Associou, né? Associei.
Bom, e o último jogo foi justamente o 0x0 com o Bahia, né? Antes 0x0 com o Llaneros, empatou em 1x1 com o Independiente Medellín e venceu o Junior por 1x0, o jogo com poucos gols, né? Os jogos recentes aí do América de Cali. Antes disso, perdeu do Tolima por 3x1 em casa. Aí tem um jogo que a gente pode ver que foi contra o Corinthians, tá? Na Copa Sul-Americana, a gente descer aí os jogos em casa na Copa Sul-Americana. O América de Cali, ele empatou com o Corinthians, né? Aí foi lá na Neoquímica, mas ele empatou também jogando em casa, tá? Foi 1x1 o jogo. Aqui. Isso, e o Corinthians foi com o time reserva, tá? Porque era parte final do Campeonato Paulista, o Corinthians poupou. E o Corinthians conseguiu empatar, então mostra que o América de Cali não é, de fato, um grande time, né? Ainda mais comparado com os elencos dos times brasileiros. Então acho que tem uma boa chance pro Bahia, mesmo se o Bahia poupar. Perfeito. É um time que empata muito, né, velho? Se a gente puxa aí um retrospecto desde esse jogo contra o Corinthians, a gente vai observar justamente essa questão. E o tricolor da Boa Terra? Cara, é um momento recente muito bom aí do Bahia. Já são o quê? 6 jogos sem saber o que é uma derrota, né, velho? Perde muito pouco, né? E quando perdeu do Confiança foi com o terceiro time, tá? Foi um time ali... reserva do reserva. Um elenco alternativo, reserva do reserva. E aí a derrota pro Grêmio foi um pênalti inexistente pro Grêmio, que foi 1x0. Então realmente um time muito difícil de ser batido. A única derrota que de fato foi um jogo ali que ele até mereceu foi o Inter, 2x1, Libertadores, que inclusive foi o jogo que fez ele jogar a Copa Sul-Americana. Então de fato aí é um time competitivo. E contra o Atlético Nacional, né, jogando na Colômbia, foi 1x0 só. E o Atlético é muito melhor que o América de Cali, né? Um time mais qualificado. Então mostra que o Bahia tem como conquistar o resultado. Por isso agora a gente vai para o nosso momento Bet Nacional na tela. A gente vê aí odds bem parelhas, né? Um leve favoritismo do mandante. Fator casa ali, né? Mas, cara, eu acabo enxergando valor aqui do lado do Bahia, de fato, tá? É uma cotação ali que tá um pouquinho maior, inclusive, do que a do América de Cali. E, ao meu ver, o Bahia é mais qualificado. Eu acho que foi acaso o Bahia não ter ganho aquele jogo dentro de casa, né? Foi muito melhor do que a equipe colombiana. E por isso eu prefiro focar no Bahia. A gente tem aqui o empate e o Bahia que pagam em 44, que eu acho uma boa pedida. E aí a gente vai nessa mesma aposta, digamos, porém um odd um pouco mais alto, que é lá no handicap asiático mais 0,5. É literalmente a mesma coisa, tá? Aqui a gente tá na vitória do Bahia ou no empate. Qualquer uma dessas duas opções vai dar green aqui nessa aposta, né? Basta o Bahia não perder o jogo, coisa que eu acho que vai acontecer, por ser uma equipe mais qualificada. Por isso, essa aqui vai ser a nossa dica do Tipster e também a Hotbet. É a aposta que eu mais confio dessa terça-feira, então vamos com o stake dobrado nessa aí. Terça-feira é difícil, né? Jogos não estão muito bons aí, mas vamos nessa aí, confiar no Bahia contra os colombianos do América de Cali. A gente chega ao final dessa edição. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, né? Pode tirar onda, né? A galera tirou onda do Paysandu que fez 5 no Curitiba. Faz parte, né? Os famosos engenheiros de obra pronta, mas né? Pô, ninguém... Eu nunca vi ninguém comentar antes, Cara, o Paysandu vai meter 5. Ninguém comenta, mas depois que acontece... Nem o torcedor do Paysandu acreditava que o Paysandu ia meter 5 no Curitiba, líder fora de casa, mas faz parte. Pode tirar onda aí, também elogia, né? Quando a gente acertar, também dá aquela moral, a gente gosta também. Enfim, tudo certo. Curte aqui, se inscreve, enfim, ativa o sininho e lembra, tá, que aposta em entretenimento não é investimento, jogue com responsabilidade. Tamo junto e até a quarta, tá? Quarta recheada com Série A. Então, ativa o sininho para você ser avisado no nosso novo vídeo.